Qual é a origem do vírus zumbi de Eu Sou a Lenda? Ou melhor, o vírus aí que transforma esses zumbis meio vampiros aí, né? Que não são propriamente zumbis, mas parecem também, é a loucura toda. O filme dá a entender a origem, mas como é que foi exatamente? Como é que foi o paciente zero? Como é que foi o início disso no mundo? Como é que vazou? Como é que infectou a humanidade? Sim, eu decidi trazer tudo nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre uma produção aí pós-apocalíptica, podemos dizer, né? Eu Sou a Lenda, um filme clássico aí que vai ter o 2. Eu já fiz vídeo falando sobre como vai ser a história do 2, só que a gente tem que voltar na origem, na explicação, porque aqui, diferente do The Walking Dead e outras produções apocalípticas, tem um ponto mais a fundo que fica até que claro como é que foi a origem e tudo mais. Vamos lá, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação e não se esquece de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade. E vamos lá, né? Não é segredo pra ninguém, inclusive eu sempre repito aqui que Eu Sou a Lenda é um dos melhores filmes do século 21 aí, desses pós-apocalípticos, porque ele aborda muito bem o terror, trabalha muito bem o suspense, a forma como a história funciona é muito boa. E pra época, quando lançou, 2007, né, que a gente tinha ainda menos produções pós-apocalípticas, foi um filme acima da média, uma novidade muito grande, tinha nem The Walking Dead nessa época, por isso ainda gerou uma vibe mais sinistra. Só que e a origem desse vírus? Como é que esses infectados sinistros que funcionam como zumbis, mas que não estão mortos, foram gerados? Como é que tudo isso se espalhou no mundo? Pois é, vamos voltar lá do início do que o filme deixa claro e ir pros pontos onde o filme não deixa claro, mas vai soltando pistas pra gente poder explicar certinho. Basicamente, precisamos falar da doutora Alice Crippen, essa mulher aí que o filme Eu Sou a Lenda começa focando nela, começa já mostrando uma entrevista dela, antes de tudo começar. Ela tá participando ali de um programa de TV em que a entrevistadora pergunta, né, sobre essas questões de cura do câncer e outros pontos, e ela apresenta algo que seria a cura, a primeira cura possível para a humanidade para essa doença. E aí a gente tem o pontapé inicial para começar a entender essa história. A partir do que ela fala ali nessa entrevista em 2009, para curar o câncer, ela tá usando uma estratégia de fogo contra fogo. Ela usa uma doença já existente modificada para que essa doença possa matar a outra. No caso, a doença que ela fala aqui é o sarampo. Basicamente, ela explica que modificou o vírus do sarampo para conseguir essa cura, e nesse momento dessa entrevista já conseguiu resultados efetivos em humanos. Mas aí o que acontece, né? O filme, depois dessa entrevista, já traz pra gente o mundo 3 anos após o apocalipse, com o personagem do Will Smith lá, o Robert Neville, até acostumado com esse mundo, mas ainda em toda atenção, o mundo acabou, sobrou só ele na cidade. E o que aconteceu para chegar até ali, para chegar nesse ponto? Basicamente, depois daquela entrevista da Alice Crippen, a história conta que o tal do KV, que é esse vírus que ela criou aí, parecia ser algo inofensivo, sem efeitos colaterais, então ia ser um sucesso muito grande. Mas aí que tá o problema, com o tempo o vírus começou a sofrer mutação e causar sintomas nas pessoas, nos seus hospedeiros ali, semelhantes ao vírus da raiva. Pouco depois dessa entrevista dela, começaram a aparecer algumas pessoinhas ali em outros lugares que eles ainda estavam testando, com um comportamento estranho, ainda não como esses grandes infectados que a gente viu na série anos depois, mas já atacando aos poucos, já é um comportamento não normal dos humanos. E é aí que é dado a entender que em meio a vários testes nos laboratórios, o vírus escapou de um dos laboratórios de teste. Uma explicação que inclusive não é clara de como escapou, mas de qualquer forma, a forma de contágio pode ser uma explicação que foi um contágio assim bem grande. E eu falo isso por quê? Porque apesar dos esforços dos cientistas e militares para conter o espalhamento do KV, esse vírus, ele acabou por meio das mutações se tornando uma cepa letal do sarampo, mais letal do que o sarampo que a gente conhece normal, com uma taxa de morte de 90%, ou seja, 90% das pessoas que contraíam essa cepa morrem, e foi pro ar. A forma de contágio desse vírus de Eu Sou a Lenda acabou sendo pelo ar. Eu sei que algumas dúvidas sobre contágio estão aparecendo aí, mas já eu vou explicar. Tem outras mutações e formas de contágio também. No geral, a partir disso, né, pelo que Robert Neville conta na própria história, o KV, a partir desse momento, se espalhou aí de Manhattan pelo mundo, matando aproximadamente 5,4 bilhões de pessoas. Vale lembrar que a gente tá falando de uma época em que o mundo ainda tinha 6 bilhões de pessoas como população, então 5,4 morreram e sobraram 600 milhões vivos. E aí que tá o ponto que muita gente confunde nessa série, e aí que tá o ponto da forma como o vírus se comportou no corpo de cada pessoa, dessas pessoas aí da exceção que sobreviveram. Elas sobreviveram, mas vírgula, sobreviveram entre aspas. É aí que vem os dados mais interessantes, né? De acordo com o que é contado e descoberto pelo Robert Neville no filme, desses 600 milhões aí da população
população que sobreviveram, apenas 12 milhões eram verdadeiramente imunes ao vírus. Tipo, não foram infectados nem nada, conseguiram ser imunes. A infecção pelo ar não contagiou essas pessoas. O próprio Robert Neville é uma dessas pessoas, bem exceção mesmo, uma dessas 12 milhões que sobreviveram, e descobriu isso logo no início do apocalipse na história, e por conta disso ficou lá pesquisando a partir do seu sangue, capturando ali cobaias, tentando desenvolver uma cura. Tá, mas aí tem o ponto, a gente tinha 600 milhões que sobreviveram, 12 milhões eram imunes, e os outros 588 milhões sobreviveram? É que jeito, né? É aí que chegamos no número da população de infectados de Eu Sou a Lenda. Sim, 588 milhões que sobreviveram à infecção acabaram se tornando os chamados Darkseekers, que são os zumbis do filme, a gente pode dizer, zumbis meio vampiros, que ao mesmo tempo não são zumbis, porque não são mortos-vivos, eles não morreram. Como eu disse, eles sobreviveram ao vírus, estão na parte da população que sobreviveram, mas não eram imunes. Então, basicamente, eles sofrem da infecção em vida, com a mente controlada por esse vírus, né? Com essa pegada vírus da raiva que fez eles ficarem muito loucos. E aí que a gente tem algo interessante e diferencial dessa história, que a gente consegue entender que nesse mundo tem 12 milhões de pessoas vivas e 588 milhões de infectados. Só que aí acabou a explicação da origem do vírus e do espalhamento? Não. Tem uma parte além sobre a infecção, que são as diferentes cepas, as diferentes formas de infecção, que também tem revelações sobre isso nessa história, apesar de não estar tão claro, né? Basicamente, com o passar do tempo, até o Robert Neville descobriu isso, né? Começou a ficar definido que temos duas cepas do vírus Creeping, que é a primeira, aquela original, que é a que eu expliquei, de espalhamento pelo ar, que foi a que espalhou na maior parte da humanidade, mas também depois que a humanidade se dividiu e ainda teve os 12 milhões ali imunes, que não foram infectados pelo ar, aparentemente o vírus ainda produziu uma forma dessas pessoas serem infectadas, mesmo que um pouco mais difícil, mas tem como, que é pelo contato com sangue ou a saliva, basicamente mordidas, né? O clássico aí de filmes e produções de zumbis, se o zumbi te morde, você é infectado. No caso aqui de Eu Sou a Lenda, se uma pessoa dentre esses 12 milhões aí, como o Robert Neville, que sobreviveu à infecção pelo ar, ainda for mordida por um ser humano vivo, mas que tá infectado, um desses Darkseekers, ele pode ser infectado. E é aí que vem a parte da explicação de como é que é a transformação do ser humano para infectado, como é que é esse processo, que inclusive é um pouco mais lento também e se difere de outras produções aí pós-apocalípticas. Você pega lá The Walking Dead, pra alguém virar um zumbi pode ser alguns minutos, algumas horas, em alguns casos fizeram até metade de um dia aí pra alguém se transformar, varia muito de acordo com o corpo. Em outras produções tipo Guerra Mundial Z, apesar de alguns casos variarem, é mostrado no início do filme que basta apenas alguns segundos, na maioria dos casos, depois de mordido já vira na hora. Só que em Eu Sou a Lenda, na maioria dos casos, temos um prazo de 48 horas, independente da infecção pelo ar, na época do passado lá, ou pela infecção da mordida, temos esse prazo de 48 horas após a pessoa ser infectada, que ela começa a apresentar sintomas aos poucos, lentamente. E esses sintomas são febre, sangramento nos olhos, vômito de sangue, essas coisas só piorando e evoluindo, até chegar no ponto, nas 48 horas, em que os sintomas psicológicos do KV já vão ter surgido, fazendo o hospedeiro ter um comportamento primitivo aí com sede de sangue. Vale citar também, né, claro, né, o clássico, a sensibilidade deles com o sol, com luz. A pele desses infectados, por conta do próprio vírus KV, acaba se tornando bem mais sensível, por isso que a galera gosta de comparar eles com vampiros, mas esse seria o principal aspecto. Mas é aí que a gente tem um outro ponto também de consciência desses infectados, né, além de não serem mortos-vivos, de serem vivos, só que infectados, também tem um ponto de que eles têm mais noção e têm atitudes diferentes do que zumbis que a gente vê em The Walking Dead ou de Guerra Mundial Z e outras coisas. Aqui estamos falando de infectados que protegem os seus a todo custo, tipo, outros infectados eles vão querer proteger a sua raça aí que foi criada agora, porque a partir do momento que o vírus atingiu o cérebro deles, eles veem todos os seres humanos vivos não infectados como inimigos, tendo um princípio de que esses humanos devem ser destruídos. Sim, meu querido, você percebe como em Eu Sou a Lenda é muito mais complexo do que diversas outras produções, fora o ponto que eu nem citei ainda, que deve ser explicado sobre os animais também, que o filme também aborda. Ali a gente vê que a cadela do Robert Neville, a Sam, é infectada, é mordida, e a partir do momento que ela tá direcionada a morrer ali, a gente vê que os animais são infectados de uma forma muito mais rápida, que o vírus se manifesta no corpo dele de uma forma muito mais rápida em algumas horas. Demora só algumas horas pra ela querer se transformar e o Robert ter que matar ela. Sim, meu querido, e esse inclusive é um dos aspectos, né, que torna a história mais emotiva, porque a única companheira que o Robert tem nesse mundo sozinho por anos é essa cadela e perde. E assim, eu quero que você que tá
tá assistindo, coloque nos comentários. Você acha que esses infectados de Eu Sou a Lenda são mais sinistros, mais fortes ou outra coisa do que os outros das outras produções? Comparado aí com Invasão Zumbi, com The Walking Dead, com Guerra Mundial Z, qual que é o infectado mais sinistro que você já viu em alguma outra produção dessa? E qual outra produção que você quer que eu explique sobre o vírus? Ou mais sobre a história de Eu Sou a Lenda? Escreva aí, fica ligado no canal, deixa esse like, se inscreva aí mesmo pra não perder as notificações de quando for sair vídeo. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!